Como melhorar as exodontias? Bom, antes de qualquer coisa, a gente acaba solicitando uma radiografia panorâmica. E a partir dela, algumas vezes surgem aquelas dúvidas, como por exemplo, será que esse dente tem anquilose? Será que essa dilaceração radicular que eu estou vendo está para que lado? Será que o íntimo contato existe entre o dente ou os dentes que eu vou realizar a exodontia com as estruturas anatômicas nobres ou dentes adjacentes? Será que o dente que eu irei realizar a extração está reabsorvendo a raiz do dente próximo a ele? E aí, muitas vezes, essa dúvida só vai ser respondida pelo exame de tomografia computadorizada. Além disso, dentro do exame de tomografia computadorizada, nós temos a identificação anatômica, a posição dentária nos 3 planos, e para isso é necessário que a gente saiba analisar e avaliar o exame. Então, se todas essas questões fazem parte do seu dia a dia como cirurgião dentista, esse vídeo é para você. Meu nome é Marina Bicalho. Meu nome é Carolina Drummond. Nós somos cirurgiãs dentistas, especialistas e mestres na área de radiologia odontológica e imaginologia, e nós queremos ajudar você, cirurgião dentista, a interpretar o exame de tomografia computadorizada. Então, se você quer saber como identificar as principais estruturas anatômicas e analisar o exame tendo mais segurança nos seus procedimentos, esse vídeo é para você. O exame em 2 dimensões, ele é um exame que a gente solicita para ter um primeiro contato ali com o paciente e identificar algumas complicações. Mas ele não é um exame que a gente consegue passar todo o diagnóstico daquele paciente. Por exemplo, quando tem um dente com uma anomalia de posição, a gente não consegue visualizar o contato ou o íntimo contato com estruturas anatômicas, o canal mandibular, se aquelas raízes estão insinuando para o interior do canal mandibular, se o canal mandibular está passando por lingual, por vestibular, abaixo das raízes, se essas raízes estão tangenciando tábua óssea vestibular, lingual, palatina, se a coroa daquele dente está com algum fator de impactação e causando a reabsorção daquele dente adjacente, se aquele dente ele está em contato com o seio maxilar, na maxila, do lado direito e esquerdo, ou se aquele dente está em contato com o canal incisivo. Então, a tomografia computadorizada, ela é um exame que fornece essas informações, porque nós conseguimos avaliar as estruturas em 3 dimensões, então a gente consegue avaliar tanto variações anatômicas também, um canal, quando ele tem uma bifurcação do canal mandibular, ou quando tem um forame acessório, foramentual acessório na região. Então, isso tudo a gente consegue avaliar com o exame da tomografia computadorizada. Bom, então por que é importante a gente ter um bom planejamento? Bom, a exodontia é um procedimento invasivo e o sucesso do tratamento é diretamente proporcional ao plano de tratamento. Dentes retidos, por exemplo, é uma condição cada vez mais encontrada na prática odontológica cirúrgica, em especial os terceiros molares, caninos superiores e supranumerados. Dependendo do caso, podem ocorrer o desenvolvimento de outras intercorrências, como, por exemplo, é o caso da pericoronarite, reabsorções radiculares externas dos dentes adjacentes. E aí, por isso, é muito importante a gente realizar um bom planejamento cirúrgico, através de uma boa avaliação clínica e também pela avaliação do exame por imagem. Agora, se você parar para pensar, as cirurgias em geral, elas envolvem um conhecimento anatômico preciso da região antes de realizar a cirurgia, verificando as possibilidades de riscos, quais são os riscos ou incidentes que podem acontecer na cirurgia, e com isso realizar o planejamento para evitá-los. E para isso vai ser necessário a exata localização dos dentes e estruturas ou alterações / patologias que vocês querem realizar a remoção, fazer a cirurgia ou aquele procedimento invasivo. E com isso você evita imprevistos e insucessos nesse procedimento cirúrgico. Então, por que com o órgão dentário, né, seria diferente de outras cirurgias médicas, por exemplo? Então, a tomografia computadorizada, ela veio para nos ajudar. Claro que os exames bidimensionais, como as radiografias panorâmicas, periapicais, interproximais e afins, elas vão ter sua importância. Mas em alguns casos, infelizmente, essas radiografias não vão ser o suficiente
para a gente realizar o nosso planejamento cirúrgico. E aí vai ser necessária a realização e a solicitação adequada da tomografia computadorizada, que com certeza vai trazer benefícios para o seu planejamento cirúrgico, como, por exemplo, a localização e posição tridimensional do dente que você vai realizar a extração, qual o tipo de impactação dentária, caso tenha, a relação do dente retido com os dentes e estruturas anatômicas nobres, próximas ou adjacentes a ele, como, por exemplo, forame mentual, canal mandibular, seio maxilar, e a gente consegue avaliar o tamanho e forma dentária, se tem a presença de dilaceração radicular, anquilose, pode ser anquilose total ou parcial ainda. Isso a gente consegue também analisar com crescência, que é a junção de duas raízes, né, de dentes adjacentes próximos. E aí, se por um acaso tiver, tem que tomar muito cuidado para não extrair os dois dentes juntos. Qual é a densidade óssea da região? Porque se for necessário fazer uma osteotomia, como que será realizada essa osteotomia? E isso, consequentemente, vai te trazer uma cirurgia muito mais tranquila e um pós-operatório muito mais agradável, né? Na verdade, vai trazer para o paciente. Então, o principal, além desses dois itens, é te resguardar contra processos caso ocorra. Então, pessoal, agora nós vamos mostrar dois casos que eu e a professora Carol selecionamos de terceiros molares e vamos falar da relação deles com o canal mandibular. O primeiro caso é um caso mais simples, que a gente vai comparar o exame 2D e depois eu vou mostrar o caso para vocês da tomografia computadorizada. E o segundo caso, nós vamos mostrar apenas a tomografia computadorizada e é um caso muito mais complexo. Então, Carol, mostra aí o exame 2D desse primeiro paciente que nós selecionamos. Então, pessoal, aqui a gente tem um exame periapical da região dos molares inferiores do lado direito, e aqui a gente vê o nosso querido dente 48, né? Bom, a gente vê que o dente, né, em si, a coroa está íntegra, né? As raízes bem formadas, inclusive o ápice desse dente já terminou a sua formação, lâmina dura e íntegra, contínua ao redor das raízes do meu dente 48, e aqui a gente tem o canal mandibular, onde a gente vê, né, a cortical do canal mandibular, essa linha radiopaca, essas duas linhas radiopacas, e aí fica a dúvida, gente, será que o ápice desse dente está dentro do canal mandibular? O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma suspeita muito forte que eu tenho essa íntima relação das raízes do dente 48 com o canal mandibular, porque se vocês repararem, olha como está mais radiolúcido essa região apical quando comparada com essa. Isso nos dá o indício que tem íntima relação, mas quem que vai responder isso para a gente? A tomografia computadorizada. Então, aqui eu tenho a minha primeira dúvida. Eu consigo ver que o meu dente, ele pode sim ter uma íntima relação com o canal mandibular, mas terá certeza somente na tomografia computadorizada. Outra dúvida ao olhar, né, no dente 48 é uma sombra radiolúcida nessa região. Será que aqui tem alguma lesão, como, por exemplo, um cisto paradentário? Está acontecendo alguma coisa aqui, né? Ou é só uma sobreposição de imagem, né? Eu só vou ter certeza na tomografia computadorizada. E aqui a gente tem algumas sobreposições de imagem, bem provável de ser a sobreposição de imagem dos dentes, mas eu gostaria de ver também e responder à minha dúvida. Será que esse dente está interferindo ou tem alguma relação com esse dente 47? Todas essas questões vão ser respondidas, tá? Por fim, mas não menos importante, só comentando sobre a anatomia, essa região, reparem que é uma região um pouco mais radiolúcida do que o restante do osso da região. Essa área mais radiolúcida não é uma lesão, é a anatomia, chama fóvea submandibular. É o local onde é alojada a nossa glândula submandibular, tá? Como aqui a gente tem um abaulamento da mandíbula, né, na região lingual, na face lingual, né, a gente tem aqui uma menor quantidade óssea, e aí os raios-x não são tão absorvidos quanto nas outras áreas ósseas, e por isso que ela fica um pouco mais radiolúcida. Mas aqui não está acontecendo nada, é apenas a fóvea submandibular. E aí,
A professora Marina vai mostrar para vocês todas essas dúvidas que foram questionadas no exame 2D serão respondidas no exame 3D. Carol, completando aí um pouquinho o que você falou, o exame 2D ele também, né, não passa informação para a gente do canal mandibular se ele está passando por lingual ou por vestibular. Então, como tem essa sobreposição aí das imagens, onde será que esse canal está? Está passando por lingual, por vestibular, abaixo das raízes? Isso aí a tomografia vai conseguir oferecer de informação com relação a esse exame. Então, vamos lá que eu vou mostrar o exame de tomografia computadorizada do dente 48. Então, aqui, pessoal, nós temos o exame de tomografia computadorizada do mesmo paciente que nós avaliamos na periapical. Aqui eu tenho a região do 48, 47, 46 e por diante a região dos premolares, caninos e incisivos. Nessa região aqui do 48, na vista panorâmica, tá? A gente consegue acompanhar os cortes nos cortes parassagitais. Então, vou ampliar um pouquinho aqui os cortes parassagitais para melhorar um pouco a visualização do exame. E aqui a gente consegue identificar já algumas estruturas anatômicas e o nosso dente. Então, aqui nós temos o canal mandibular do lado direito, bem delimitado, a gente consegue ver toda a cortical dele. A gente consegue visualizar também a tábua óssea lingual e a tábua óssea vestibular. Observe que aqui eu tenho um Vzinho no exame de tomografia computadorizada, que isso aqui facilita a interpretação, que significa vestibular, tá? E aqui eu consigo visualizar que é a tábua óssea lingual. Observa como a tábua óssea lingual, ela é um pouco mais côncava nessa região. Então, igual a professora Carolina falou anteriormente, tá? No exame, ela terminou o exame, a avaliação do exame, falando de uma área radiolúcida na região abaixo ali dos terceiros molares, que seria a fossa submandibular, ou fóvea submandibular. Essa região, ela tem uma área mais côncava. Então, essa concavidade aqui, no exame 2D, aparece mais como uma imagem, uma sobreposição de uma imagem mais radiolúcida. Então, aqui, ó, a gente observa bem essa região. Nessa região da tomografia computadorizada, a gente consegue avaliar o canal e a relação dele com a raiz do dente 48. Observa aqui, o terço apical da raiz, ó, está em contato com o canal mandibular do lado direito, mas ele não está dentro, tá? Não está insinuando para o interior do canal mandibular. O canal mandibular está preservado, a gente consegue delimitar toda a região, tá, da cortical dele, e o longo eixo das duas raízes, tanto a distal quanto a raiz mesial desse dente, está tangenciando a tábua óssea lingual. Esse tipo de informação a gente não consegue visualizar no exame em 2 dimensões, só no exame de tomografia computadorizada. Então, observe que o espaço que nós temos, ósseo, na tábua óssea lingual, e observe como que essa tábua, na tábua óssea vestibular, e observe como que essa tábua óssea lingual, ela já está mais fina, né, devido ao contato das duas raízes do dente 48. E esse canal, ó, observa que ele está passando por vestibular em relação ao terço apical das raízes. Então, ele não está nem por lingual nem abaixo, né? Ele está passando por vestibular e logo depois ele começa a passar e se deslocar para o terço inferior no periápice do dente. Só completando, dando um zoom aí no corte 4, a gente pode perceber que bem no ápice do dente 48, ele está em íntimo contato com a cortical lingual do canal mandibular e um pouquinho com a cortical superior do canal mandibular. Gente, então é o seguinte, se não planejar essa cirurgia direitinho, o que pode acontecer? Uma parestesia, por exemplo. Eu posso lesionar o meu nervo. Então, olha a importância que tem uma tomografia computadorizada, né? Além da gente ver que o dente não está dentro e que o canal está indo para vestibular, eu ainda tenho a informação que o meu dente tem um íntimo contato com duas partes da cortical do canal, que é a região superior, a cortical superior, e a lingual do canal mandibular. Vou ter que remover esse dente com todo cuidado e planejamento possível. Outro adendo a acrescentar para vocês, ali onde a gente tem a fóvea submandibular no corte 13,
ali já está chegando à região dos demais molares, do segundo molar. Gente, se eu precisar fazer um implante aí, só um comentário mesmo, que nem tem muito a ver com o vídeo, mas se eu, por exemplo, não verificasse isso antes, eu poderia chegar nessa fóvea submandibular, por causa desse abaulamento, né, essa concavidade da região. Então, mostrando o porquê a tomografia computadorizada é tão importante para o nosso dia a dia. A densidade óssea que a gente percebe na região é que está mais esponjoso, né? Não está tão denso, mas as corticais estão íntegras, né? Que são informações muito importantes para a gente fazer o nosso planejamento cirúrgico, tá? Só o único quesito que a gente vai ter que tomar muito cuidado é no trabeculado, na cortical lingual, né? Que está um pouco mais fina do que a região vestibular. Então, pessoal, ainda nesse exame, nesse primeiro caso que nós estamos avaliando, vamos avaliar esse dente nos 3 planos, axial, sagital e coronal, para completar o nosso diagnóstico nos parasagitais. Então, aqui eu tenho uma vista de superior a inferior, dente 48, e o canal mandibular. Vou rodar esse exame até a região do terço apical. A gente consegue visualizar aqui, ó, uma visão, né, superior, que essas raízes estão tangenciando tábua óssea lingual e o canal mandibular, localizado por vestibular, em relação ao terço apical das raízes. Vou observar essa mesma região no corte sagital. Então, no corte sagital, vamos lá, de posterior, um pouquinho, vamos para a região anterior, ó, que já começa a aparecer a raiz distal do dente 48, e aqui nós temos a raiz mesial do dente 48. Observa que essa raiz ela é um pouco mais curvada, né, Carol? Então, nós temos aqui um pouquinho de dilaceração radicular, que ela se estende ali do terço médio até o terço apical. Discreta, mas tem um sinal ali de curvatura dessa raiz mesial. E a gente consegue visualizar o contato também, tá, desse terço apical das raízes com o canal mandibular. Mas no corte coronal, a gente consegue visualizar se esse canal está por vestibular ou por lingual. Então, aqui, ó, diferente do sagital, a gente consegue visualizar, tanto no axial quanto no coronal, a gente consegue ter a visão das tábuas ósseas. Então, aqui eu tenho tábua óssea vestibular, canal mandibular em contato, tá, com o terço apical dessas raízes. Aqui, essa primeira raiz, eu tenho a raiz distal. Logo depois, eu tenho a raiz mesial, um pouco curvada, e ambas em contato com o canal mandibular, que primeiramente passa por vestibular e depois abaixo das raízes do dente 48. Bom, então a gente viu, né, o caso em todos os planos, mas aí fica a dúvida, e o 3D, para que ele serve? Por que ele vem no meu template? Então eu te falo, não é para fazer diagnóstico, tá? O 3D, a gente aqui está vendo a região óssea, a gente está vendo os dentes em si, e mesmo que eu coloque a janela do osso transparente, eu não vou conseguir fazer o diagnóstico. Mas o meu paciente tem um entendimento muito melhor ao visualizar o 3D, em especial com o osso íntegro, tá? Mas é apenas para isso, para essa conversa com o paciente, para ele entender qual é o caso dele, o que vai realizar na boca dele, o que precisa ser feito, tá? Então, por isso que normalmente no template a gente acaba tendo 3D também, beleza? Então, pessoal, aqui agora nós vamos avaliar o segundo caso que nós selecionamos para avaliar a relação do dente 38 com o canal mandibular. Aqui nós temos a vista panorâmica da região da mandíbula, nós temos a região evidenciando o dente 38. O dente 38 a gente também consegue avaliar ele nos cortes parasagitais, que nós geramos dentro do software. Então, aqui no corte 0, está pegando a região ainda um pouquinho do dente 37, então aqui eu tenho o dente 37. Quando eu vou caminhando nos cortes, eu começo a avaliar a região da coroa do dente 38. Vou ampliar os cortes parasagitais para conseguirmos avaliar juntos essa região. E observa aqui, eu tenho o canal mandibular, vou acompanhando esse canal mandibular e a relação da coroa do dente 38 com o canal mandibular. Quando eu vou acompanhando, algo me chama um pouquinho de atenção no corte 11, 12, 13. Então, esse canal aqui, ó,
ele tem contato com a região das raízes do dente 38. Eu tenho a face vestibular, eu tenho a região da tábua óssea lingual, e aqui eu tenho a região da concavidade, que seria a fossa submandibular. Caminhando para o corte 14, 15, 16 adiante, eu consigo visualizar também, ó, esse canal, a relação de contato, tá, com essas raízes, e esse canal passando um pouco por lingual em relação à raiz distal do dente 38. Então, outra coisa que a gente consegue observar observem no corte 9, na coroa do dente, a gente tem ali uma parte do dente ainda no osso e outra parte já não está. Quando a gente vai para o corte 13, vou mostrar para vocês uma estrutura anatômica que chama cripta óssea, que é essa região radiopaca que está envolvendo a coroa dentária. Nessa parte ainda está íntegra, né? Mas em uma parte ela já não está. Quando a gente não tem a cripta óssea totalmente contínua, significa que o nosso dente está começando a irromper. E aí a gente tem um dente semi-incluso. Outro quesito, igual a Marina falou, vocês percebem que o canal mandibular está passando entre as raízes do dente 38. Se vocês verem o contato das raízes com as corticais do canal mandibular, a gente vê que tem um íntimo contato com as corticais superior, vestibular e lingual do canal mandibular. Olha a chance que eu tenho de ter uma parestesia nessa cirurgia. Se eu não planejar ela direitinho, a chance de ter um pós-operatório de insucesso é maior, tá? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Verifiquem sempre, né, esse Vzinho, que foi a dica que Marina deu para vocês começarem a olhar no exame, que é a parte vestibular da cortical, e lembrando dessa parte da fóvea submandibular, que é um pouco mais côncava. Então, fiquem atentos a isso. Só com essas dicas, né, com essa análise que a gente está fazendo hoje, vocês com certeza já vão ter uma outra visão da tomografia computadorizada para exodontia de terceiros molares. Então, pessoal, agora vamos avaliar esse dente, já que nós avaliamos nos cortes parasagitais, vamos avaliar agora no corte axial, sagital e coronal. Então, aqui no corte axial, eu consigo visualizar já a região, ó, da coroa, que está em contato, né, com as tábuas ósseas e está parcialmente irrompida, então é um dente semi-incluso. Além de ser um dente que está semi-incluso, ele também tem um fator de impactação, que seria a anomalia dele de posição, que está médio angulado, e também o contato com o dente adjacente, que é o dente 37. Então, ele já apresenta aqui, ó, um contato com a região coronária desse dente. Não tem tantos sinais evidentes de reabsorção, mas ali a gente vê que tem um contato, tá, na região coronária. Quando eu vou descendo até o ápice, eu consigo visualizar, ó, aqui no terço cervical, eu tenho a raiz distal e a raiz mesial. A raiz distal, ela tem uma bifurcação e o canal mandibular, ele passa intermeio às duas raízes, a bifurcação, né, da raiz distal. E olha o que acontece com a raiz mesial. Ela também bifurca no terço apical e o canal mandibular esquerdo, ele passa intermeio, ou seja, entre essas duas raízes. Então, na vista axial, eu já consigo, ó, avaliar essa variação de morfologia e variação da anomalia de posição também com relação a esse dente. Vamos observar agora no corte sagital, que a gente tem, ó, o contato da coroa com o terço cervical da face distal do dente 37. Quando eu vou rodando a região, né, mais para o terço apical das raízes, eu consigo ver que eu tenho a mesial e eu consigo ver que eu tenho a raiz distal também. Mas aqui nesse corte eu ainda não consigo avaliar tanto a diferença, tá, dessa bifurcação das raízes. Ó, aqui eu tenho uma região, quando eu rodo um pouquinho eu consigo ver a outra região e o canal passando, né, entre essas raízes. Agora, observa no corte coronal como que essa visão fica muito mais clara, né? A gente consegue avaliar um dente, identificar todas essas estruturas quando a gente roda simultaneamente os três cortes. Então, não adianta só eu rodar no corte sagital
ou no corte axial que eu não vou ter essa visão, tá? E não vou conseguir concluir o meu diagnóstico. Então, é extremamente importante visualizar que um corte complementa as informações do outro corte. Então, aqui no corte coronal, eu vou rodar de posterior para anterior. Aqui eu já consigo identificar o canal mandibular e consigo ver, ó, a raiz distal do dente 38. Aqui, ó, eu consigo ver a bifurcação da raiz distal em contato com o tabu lingual e a bifurcação da raiz distal em contato com o tabu lingual. O canal mandibular passando intermeio entre essa bifurcação. Seguindo mais para o anterior, já começo a ver, ó, sinais da raiz mesial, a bifurcação dela em contato com a tábua lingual e o canal mandibular passando em permeio a essa bifurcação. Essa outra imagem aqui é da bifurcação da raiz mesial para a face vestibular. Então, aqui, ó, o canal mandibular também está passando em permeio às duas raízes. Mais adiante, eu consigo ver ali o contato da coroa com o terço cervical do dente adjacente. Então, Carol, esse caso aqui, minha filha, é o famoso caos, né? O que será? Como que será que o dentista vai planejar? Será que ele realmente vai fazer a extração desse dente? Como ele vai fazer a extração desse dente? Então, é interessante, de responsabilidade do radiologista, fazer uma boa descrição, né, desse caso e identificar essas estruturas anatômicas, essas raízes, mas é importante também o dentista ter esse conhecimento, né, de tomografia, porque ele mesmo, rodando o exame, ele mesmo conseguindo interpretar, ele consegue ter um melhor planejamento do caso desse paciente. Exatamente. Então, vocês perceberam que em todos os planos nós tivemos informações extremamente importantes para a gente realizar o nosso planejamento cirúrgico. Então, não existe um corte mais importante que o outro, mas alguns cortes vão ver algumas coisas e outros outras, apenas isso. Então, no início a gente pode ter um pouco de dificuldade, mas vocês vão ver que nessa série de vídeos é mais simples do que vocês estão imaginando. Boa! Bom, pessoal, então, o que a gente acaba reparando no nosso dia a dia? Que o cirurgião dentista, ele tem ali uma dificuldade de fazer as identificações anatômicas na tomografia computadorizada. Uma dica que a gente gostaria de dar, que vocês façam exercícios, desenhos que relembrem essa anatomia. Inclusive, tem alguns exemplos pela internet, peguem, olhem os livros, né? Não tenham vergonha de procurar, não tenham medo ou receio. A gente precisa de relembrar a anatomia radiográfica primeiro, para depois conseguir entender a tomográfica. Não tem outra forma. E outra questão que a gente vê é a dificuldade de analisar o exame nos planos. Então, lembrando de uma dica, né, que eu poderia passar para vocês, lembrem sempre que a gente tem o corte coronal, que é antero-posterior ou póstero-anterior. Então, eu costumo falar que o coronal é C de cara, né, que aparece fazendo a fatia. Parece que a gente está vendo o paciente de frente, tá? O coronal. O plano sagital, ele tem a ver com o corte que a gente faz, por exemplo, que a gente tem, uma das linhas de referência que a gente tem é a linha sagital mediana, que divide o paciente em direita e esquerda. E o corte sagital, ele é látero-lateral, então ele vai de um lado para o outro. E o axial, se você lembrar de A de amor, que é a primeira letra, a gente vem aqui para cima e a gente vê que o axial vai de cima para baixo, de baixo para cima, né? Que é súpero, inferior, inferior, superior. Então, a gente tem aí os 3 cortes. Então, pensando nisso, nós estamos planejando um curso. Fiquem atentos às novidades dos próximos vídeos e não percam nada. Então, como utilizar a tomografia computadorizada para planejar melhor a exodontia? Primeira coisa que você tem que pensar é como solicitar o exame de tomografia computadorizada. Então, quando você for solicitar um exame de tomografia computadorizada, você tem que pensar o que você quer com aquele exame. Qual tipo de informação você quer com aquele exame? Você quer avaliar a região do dente 38. Quer avaliar a relação dele com as estruturas anatômicas e a anomalia de posição que ele apresenta. Então, sempre quando você for solicitar um exame de tomografia computadorizada, passe o máximo de informação possível no pedido para o radiologista responder
completamente todos os seus questionamentos. Uma outra coisa que você tem que saber também é utilizar um bom viewer para você conseguir rodar o exame de tomografia computadorizada. O viewer a gente já deixou disponível para vocês aí, o link na bio, para vocês baixarem, tá, esse visualizador, para vocês colocarem os arquivos DICOMS do exame que você solicitou na clínica de radiologia, colocar esses arquivos DICOMS dentro desse visualizador e você conseguir rodar o exame de tomografia nos 3 cortes, no corte axial, no corte sagital e no corte coronal, simultaneamente. E quando você consegue visualizar os 3 cortes rodando de uma forma dinâmica, fica muito mais fácil para você identificar tanto as estruturas anatômicas quanto a anomalia de posição e assim planejar melhor o seu caso de exodontia. Bom, pessoal, então esse era o assunto de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu like e aproveite para seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Um beijo! Beijo, pessoal. Até a próxima.